Olá, imagina o seguinte. Começo do século XX, o Brasil parecia ter duas caras, sabe? De um lado, uma república novinha em folha, cheia de promessas de modernidade, de progresso, mas por trás dessa fachada existia uma outra realidade, uma realidade de muita exclusão e violência. A gente vai mergulhar fundo nessa história para entender como esses dois Brasis tão diferentes acabaram moldando o país que a gente conhece hoje. E tudo isso nos leva a uma pergunta-chave que vai ser o fio da meada da nossa conversa. Afinal de contas, qual é o preço do progresso? Porque, vamos combinar, sempre tem alguém que paga essa conta, né? Quem é que arca com os custos quando um país resolve se modernizar, custe o que custar? Olha, o contraste era uma coisa gritante. Pensa só. De um lado você tinha o discurso oficial, né, aquela celebração toda. Acabou a monarquia, abolimos a escravidão. Mas na prática, a realidade para a imensa maioria da população, mais de 17 milhões de pessoas, era outra, completamente diferente. O poder continuava com a mesmíssima elite rural de sempre. E a população negra, que tinha acabado de ser liberta, foi simplesmente abandonada, deixada à própria sorte sem nenhum tipo de amparo, de apoio, nada. Tá, mas que projeto de nação era esse então? Vamos dar uma olhada agora nesse tal sonho de progresso da elite. Um sonho, vale dizer, que foi bancado com o dinheiro do café e construído em cima de uma ideia racial mas bem controversa. O motor para tudo isso foi a grana do café, claro. Esse dinheiro todo alimentou uma industrialização super rápida. Dá uma olhada nesse salto, é impressionante. Em 1907, o Brasil tinha umas 3.000 indústrias. 13 aninhos depois, em 1920, esse número já pulava para mais de 13.000. Foi um boom, com São Paulo virando o grande centro industrial do país. E essa ideia de moderno não ficava só na economia, não. A capital da época, o Rio de Janeiro, passou por uma transformação assim radical. A meta era claríssima: refazer a cidade para que ela se parecesse com a Europa. A ideia era construir uma Paris dos trópicos, sabe? Quase como se quisessem apagar com a borracha o passado colonial e escravocrata do Brasil. E aqui a gente chega num ponto assim central. Por trás de todo esse projeto de modernização, tinha uma política de Estado que hoje soa até inacreditável: a chamada teoria do branqueamento. Basicamente, era uma ideia racista que veio lá da Europa, sem base científica nenhuma, que dizia o seguinte: o Brasil só ia progredir se a população ficasse mais branca. A elite via a miscigenação como um problema, um obstáculo para o futuro do país. E não ficou só na teoria, não. Isso foi colocado em prática e com força. Olha esse número: 3,4 milhões. É muita gente. Essa é a quantidade de imigrantes, a maioria europeus, que chegaram no Brasil nesse período. O governo e os grandes fazendeiros bancaram a vinda deles, e o objetivo era duplo. Claro, precisavam de mão de obra, mas a ideia era também, literalmente, mudar a cara da população brasileira. Ok, mas e o outro lado dessa história toda? Agora, a gente vira a chave e olha para a realidade do povo. A gente vai ver qual foi o custo humano, muitas vezes brutal, por trás desse grande sonho de progresso da elite. Pois é, o preço foi altíssimo. Para a população negra, a liberdade veio no papel, mas na prática eles foram largados sem terra, sem trabalho, sem cidadania de verdade. As comunidades indígenas foram massacradas pelos chamados bugreiros para limpar o terreno para os novos colonos. E pasme, até os imigrantes europeus que vieram para cá cheios de esperança acabaram caindo numa cilada. E essa cilada tinha nome e sobrenome: escravidão por dívida. O esquema era o seguinte: o fazendeiro pagava a passagem do imigrante da Europa até aqui, ou seja, o cara já chegava devendo. Aí ele era obrigado a comprar comida, ferramenta, tudo no armazém da própria fazenda, com preços super inflados. O resultado? A dívida virava uma bola de neve impagável e o trabalhador ficava preso ali, numa situação muito, mas muito parecida com a da escravidão que tinha acabado de ser abolida. Enquanto isso, nas cidades, a exclusão também era bem concreta. Literalmente. Para construir aquela Paris dos trópicos que a gente falou, rolou a política do bota abaixo. O que era isso? Simplesmente derrubaram os cortiços, as moradias populares do centro do Rio. E essa gente pobre, expulsa de casa, foi para onde? Começaram a subir os morros. E foi exatamente aí que nasceram as primeiras favelas. Mas é claro que toda essa exclusão, toda essa violência não ia ficar por isso mesmo. O povo não aceitou calado. O resultado foi uma explosão de conflitos, revoltas intensas e constantes pelo Brasil inteiro. A nação estava, de fato, em pé de guerra. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Fica muito nítido, né? Desde a Guerra de Canudos,
passando pela revolta da vacina, a da chibata, a guerra do contestado. A rebelião não foi um caso isolado, aqui e outro ali. Foi uma constante durante toda a Primeira República. O povo estava reagindo, e reagindo com força. Vamos pegar os 2 maiores conflitos no campo para entender melhor. Em Canudos, na Bahia, o líder Antônio Conselheiro juntou uma comunidade que vivia à margem do poder dos coronéis. O governo viu aquilo como uma ameaça monarquista e mandou o exército. Já no sul, no contestado, o progresso chegou com uma estrada de ferro, que simplesmente tomou a terra de milhares de camponeses. E o que essas 2 histórias têm em comum? A resposta do Estado foi de uma violência absurda, massacres que mataram dezenas de milhares de pessoas. Agora, a revolta da chibata é um caso emblemático, porque ela escancarou o racismo que continuava firme e forte dentro das instituições da nova república. Pensa, a Marinha ainda usava a chibata como punição, uma herança direta da senzala. Então os marinheiros, a maioria negros, liderados pelo incrível João Cândido, o almirante negro, se rebelaram. Eles tomaram os navios, apontaram os canhões para o rio e exigiram o fim dos castigos. E conseguiram. O governo prometeu anistia, mas na primeira oportunidade traiu o acordo, prendeu e matou vários dos líderes. Sabe outra revolta que muita gente entende errado? A da vacina. Não foi um movimento anti-ciência. Foi muito mais do que isso. Foi a gota d'água. Imagina a situação. A sua casa acabou de ser demolida pelo bota abaixo. E agora chegam agentes do governo querendo entrar na sua casa à força para te dar uma injeção sem explicar direito o que é. Foi uma revolta contra esse autoritarismo, contra a violência do Estado invadindo a vida das pessoas. Bom, com tanta coisa acontecendo, é importante lembrar que a briga por um outro Brasil não foi só na base do tiro e da revolta armada. A batalha também aconteceu em outra frente, uma frente muito poderosa, a da cultura. Vamos ver como os artistas entraram nessa luta. E o grande marco disso tudo aconteceu em 1922. No Teatro Municipal de São Paulo, um grupo de artistas e intelectuais simplesmente virou a mesa. Eles organizaram a Semana de Arte Moderna, um evento que chacoalhou as estruturas culturais do país. A proposta deles era super ousada, revolucionária mesmo para a época. A ideia era parar de imitar a Europa e ir atrás do Brasil de verdade, sabe? O Brasil real, com toda a sua mistura, toda a sua complexidade. Era basicamente dizer não para aquele Brasil europeizado que a elite queria empurrar a goela abaixo. Era uma busca por uma identidade nossa, autêntica. E a ideia mais genial, a ideia central desse movimento, tinha um nome incrível: antropofagia. Pensa na metáfora. É como um canibalismo cultural. Em vez de só copiar o que vinha de fora, a proposta era devorar as influências estrangeiras, digerir aquilo que era interessante e transformar tudo isso em uma coisa nova, potente e totalmente brasileira. E aí que tá o pulo do gato. Essa nova arte, essa nova cultura, foi buscar força exatamente naquilo que a elite tentava esconder, tentava apagar. Eles mergulharam nas raízes indígenas, na riquíssima cultura afro-brasileira. O objetivo era criar uma nova identidade nacional que abraçasse tudo isso. Era redefinir o que, de fato, significava ser brasileiro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar. Porque essa tensão lá do começo do século XX, essa briga entre um projeto de progresso que exclui e uma busca por uma identidade real, ela não acabou, né? Fica a reflexão. Como é que os ecos dessa luta antiga continuam aparecendo nas contradições, nos desafios e na identidade do Brasil de hoje?